natureza. Uma gota de leite me escorre entre os seios, uma mancha de sangue me enfeita entre as pernas, meia palavra mordida me foge da boca. Raros desejos insinuam esperanças. Eu, mulher, em rios vermelhos, inauguro a vida, em baixa voz, violentos tímpanos do mundo. Antevejo, antecipo, antes vivo, antes, agora, o que há de vir. Eu, fêmea matriz, eu, força motriz, eu, mulher, abrigo da semente, o manto contínuo do mundo. Alô, ouvintes, sejam bem-vindos ao nosso podcast Uma Turma Jazz, hoje com a presença de Madu Marambá. Então, a Corpo Mulher, ela foi a primeira música que eu mostrei para uma pessoa, que na época foi a Irene Bertacchini, que ela era minha professora de canto popular. E, assim, minha madrinha de carreira, né, ela me ajudou com tudo que eu vivi até hoje. E aí eu tive essa ideia, foi na pandemia, eu acho, que eu falei para ela, tô vendo o pessoal fazendo umas campanhas, né, de arrecadação, crowdfunding, né, que chama. E eu tô querendo ver se eu consigo fazer pra gravar uma música, talvez um clipe também, eu não sei qual música. E só a Irene que tinha escutado as minhas músicas, sabe? Ela falou assim, tem que ser Corpo Mulher, né? Aí ela meio que bateu o martelo e eu falei, não, realmente, assim, a mensagem é uma mensagem importante e realmente é uma música que seria bacana trazer, assim, apesar de ela ser muito diferente das outras composições que eu tenho, sabe? Então, a composição em si, né, a letra eu tinha feito até a metade, a Irene também ajudou a escrever um pedaço da segunda parte. E aí eu fiz essa campanha de crowdfunding, assim que juntou tudo, assim, a Morina, que é uma artista também belo-horizontina, produtora, me ajudou muito nesse processo de captação e tal. E assim que terminou, que eu consegui captar, eu fui conversar com o PC Guimarães, que é um excelente guitarrista, baixista, violonista lá de Belo Horizonte, e ele estava montando um estúdio na época e me chamou para poder fazer essa gravação com ele. Foi recomendação também da galera lá, e ele falou assim que queria fazer a gravação, só que no estúdio dele não era possível terminar a gravação. E acabou que a gente teve que fazer a gravação no estúdio Motor, que era o estúdio do Rafael Dutra, que ficou... Então, minha música tem 2 produtores. O PC, ele fez uma parte dos arranjos, assim, eu sempre acompanhei, né, todo o processo, assim, de feitura dos arranjos, acorde por acorde, notinha por notinha. E a gente chamou a Natália Mitre, que é essa percussionista fantástica, né, para poder fazer a parte da percussão. A Natália, que é a esposa do PC. Então, eles meio que ficaram nessa comunicação ali. A Natália, na época, não estava em Belo Horizonte, então foi um pouco a distância, assim. A pandemia também não ajudou nessa questão. Estávamos nós presos, cada um no seu canto, né? E aí, no dia da gravação, eu fiz o arranjo das vozes da Dé e da Irene também, que também participou do disco, e a minha. E aí, terminou tudo, fechou, a gente foi fazer a gravação no estúdio Motor. O clipe foi muito engraçado. Eu ia começar a produzir esse clipe em Belo Horizonte. Ele ia ter a câmera do Lucas Boá, que é o marido da Irene também. Só que acabou que, como eu mudei pra cá, né, pra fazer faculdade de música, não foi viável fazer esse clipe lá, por causa de locação e tudo. E eu conheci aqui a Elisa Ramos e a Vitória Labrude, o Theo Guarnieri também, que ajudou muito nessa entender como que eu ia fazer esse clipe aqui. Então, a música chama Corpo Mulher, né? Apesar da gente evitar, às vezes, ser um pouco literal, mas é uma música que precisava desse lugar de libertação dos corpos, de visão dos corpos de uma forma mais natural. E aí a grande questão toda foi gravar e lidar com a censura que a gente ia sofrer na hora que terminasse as imagens, assim. Então, foi um trabalho complicado nesse sentido. A gente escolheu esse lugar que é a Caixa d'Água, lá em Tiradentes, e foi uma aventura, assim, porque a gente foi gravar muito cedo, assim, era umas 4 da manhã, 5 da manhã, e tava um gelo, assim, Tiradentes, né, aquela época, assim, aquela neblina, assim, mas a gente foi pesquisando ali, ficamos várias horas ali até achar o lugar certo, e eu não ia fazer totalmente despida,
a princípio, mas não tinha como fazer de outra maneira, sabe? E aí acabou ficando dessa forma, assim. Tá lançado, a gente lançou dia 27 de setembro, tá no YouTube, tá lá no meu Instagram também agora, a gente colocou essa semana. Então é fácil de encontrar Sobradinho, que é o Sobradinho Audiovisual, né, que tá no YouTube da Sobradinho, porque a Sobradinho essa é uma empreitada, né, que a Vi e a Elis fizeram juntas e deram esse nome, de Sobradinho Audiovisual. Então, quando eu tinha lá pelos meus 19, né, eu resolvi caçar meu rumo, né, a contragosto dos meus pais. Eu já tinha feito um curso de experimentação artística no Valores de Minas, que é um projeto muito massa que tinha lá no Horto, em Belo Horizonte, que permitia a gente a fazer experimentações, tocar e aprender cantar, e tinha teatro, tinha circo, tinha artes visuais, e a música se dividia em 3, né, que era canto, harmonia e percussão. E aí eu podia escolher, né, a gente escolhia um para especializar, assim, eu escolhi o canto. Eu fui, na verdade, fazer teatro, mas aí eu acabei encantando com o canto e fiquei por lá. E aí eu tive aula com a Cláudia Manzo, que é uma grande cantora chilena que veio para o Brasil para continuar seus estudos e cantar aqui. Ela, hoje em dia, ela canta até no Baiana System, assim, ela é incrível. E enfim, eu fiz esses anos lá no Valores e resolvi caçar meu rumo. Eu fui morar num lugar, assim, lá em Contagem, com amigos meus, músicos, e a gente tocava o dia inteiro. Nossa vida era só fazer jam session de blues, jazz, aí tinha reggae também. Eu compus uns reggaes nessa época. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer teatro de rua para pagar as contas, né? Eu até mudei dessa casa depois, porque não estava dando, assim, para continuar lá. E fui morar no Dourado, e lá fiquei durante uns 4, 5 anos, morando com uma galera bem massa, assim, pessoal do circo, tinha uma restauradora também, enfim. E aí, o que acontece? Nessa época eu fazia muito teatro de rua e barzinho para pagar as contas e tal, e foi mais ou menos nessa época que aconteceu de um amigo meu me falar da Fundação de Educação Artística. E foi muito engraçada essa história, assim, porque eu fui lá, assim, desavisada. Ele falou que tinha... Ele não me falou que era pago, né? E eu, assim, não fui... Só aquela pessoa... Na época eu não tinha nem telefone, né? Eu fiquei uns bons anos sem celular, assim. Engraçado. E aí, o que acontece? Eu fui lá, depois eu tava tocando no ônibus, se não me engano. Tava tocando violino na época. Era violino... E fazia uns cordéis, eu escrevia cordéis, né? Às vezes eu ia com bandolim, tudo instrumento emprestado. Um bandolim, aí eu cantava sempre, né? A gogô, às vezes eu ia com escaleta, às vezes eu ia com violino. E nessa época eu tinha comprado um violino, esse eu comprei mesmo, e aí eu resolvi que eu ia aprender o violino. E fui na Fundação de Educação Artística com esse propósito. Quando eu cheguei lá, o pessoal estava preenchendo uma ficha, assim, de inscrição, e tinha o valor da mensalidade lá de 200 e tantos reais. E eu não tinha a menor condição, assim, eu não tinha dinheiro para pagar um ônibus, sabe? Tipo assim, eu era sem grana total, não tinha condições de pagar a mensalidade para fazer aula na fundação. E aí eu escutei uma pessoa chegando no balcão, assim, da recepção e falando assim, eu queria falar com a Berenice. Eu nem sabia quem era a Berenice. Fui lá e falei, eu tô precisando falar com a Berenice também. E aí ela falou assim, tá bom, eu vou te passar aqui, você vai depois dele e tal. Eu falei, beleza. Aí acabou, ela me chamou, eu fui, entrei na sala. Berenice Menegali, né, quem sabe, é a grande fundadora da Fundação de Educação Artística, junto com o Correuter, né.
esse músico fantástico que fundou a Fundação de Educação Artística, junto com ela fundou a Universidade Federal da Bahia e tal. E Berenice, maravilhosa, que eu também... Mas eu não sabia quem era Berenice Menegali mesmo assim, mesmo estando vendo ela naquela época, eu não sabia. Ela estava lá na cadeira, assim, né, na secretaria dela, né, com uma escrivaninha, assim, e uma cadeira na frente. Eu entrei, ela olhou pra mim, assim, voltou os olhos pro caderno, senta. E ela tava preenchendo umas coisas com a cruzinha, assim, e não parou de preencher, ficava ali preenchendo. E aí ela me perguntou, o que você quer fazer? E aí eu falei assim, então, eu sou musicista, né, há um tempo, eu tô tocando nos lugares, às vezes eu toco nas praças, nos ônibus, e eu tô precisando aprender violino, assim, um pouco melhor, porque eu tô precisando trabalhar, né, e tal. E ela falou assim, mas o que você quer aprender? Eu falei, violino. Ela pegou assim, olhou pra mim, bateu na mesa, pau! O que você quer fazer? Me fala o que você quer, que eu te dou uma bolsa integral aqui, 100%. Você volta aqui na segunda-feira que você vai poder estudar aqui com tudo. Aí eu falei, canto. Esse momento foi tão importante para mim que eu acho que eu só entendi mesmo, apesar de ter feito esse curso de experimentação artística na Valores de Minas. Só nesse momento que eu entendi que realmente que eu queria aprender realmente era o canto. E ela assinou e tudo, me deu a bolsa 100%, só que eu não consegui fazer, o que é mais engraçado, porque eu não tinha dinheiro para pagar o metrô. O metrô na época era R$1,80, assim, só que era puxado para mim mesmo assim, pensar em arcar com isso várias vezes por semana, sabe? Mas depois eu acabei voltando no FEA algumas vezes, inclusive a história da Irene, por exemplo, é curiosa também, através do FEA, que eu fui fazer um workshop na Fundação de Educação Artística de Conduction. E aí, o que aconteceu? Eu fui pensando assim, o workshop era R$10 a contribuição. E aí eu tinha que pagar o metrô e de volta e os R$10 do workshop. E aí eu fui, fiz as contas direitinho, dava uns R$1,80, né? Tava R$13,60. E aí eu fui, falei assim, não, beleza, dá pra ir, vamos, tal. Juntei exatamente R$13,60. Botei meu macacãozinho chique, botei um salto, esse salto é importante na história, e fui. E aí o que acontece? Esse salto eu tinha comprado ele pra poder fazer uns shows em casamento, às vezes eu tocava, né, em eventos e tal, então é a única roupa que eu tinha, o único acessório que eu tinha comprado, assim, em loja, né, o resto do bazar. E aí o que aconteceu? Eu fui, cheguei lá e esse sapato tava me matando, eu tirei ele, deixei ele no auditório e fui fazer o workshop. Maravilhoso workshop, tinha várias grandes musicistas lá, a Raíssa Anastácia estava na flauta, tinha a Lívia Itaburaí também cantando, assim, uma galera incrível. E, enfim, aí fizemos uma pausa, era um workshop muito grande, assim, eu não sabia que ia ser tão grande. E aí fizeram uma pausa no meio e todo mundo falou, vamos tomar um café. Meu sangue gelou ali. Eu falei, nossa, com que dinheiro que eu vou tomar café aqui, né, nesse lugar, que lá do lado da Fundação de Educação Artística, né? É uma região assim que as coisas não tem um preço mais elevado, sabe? Tipo, do que os outros lugares. E aí o que aconteceu? Eu fui lá e sentei no público ali, na parte das cadeiras, e tava colocando meu salto e falando assim, pode ir na frente que eu vou atrás, depois eu vou com vocês e tal. E todo mundo foi saindo e ficou Irene. Irene encostou assim, né, na parte do palco assim, do auditório e falou, e aí, Madu, vamos fazer as aulas de canto? E aí eu falei, pois é, né, a gente precisa marcar. E assim, sabe quando você fala realmente, a gente precisa marcar, só que você não tá com aquela... você não tá pensando em realmente marcar. E aí eu olhei pra ela, doida pra ela sair, porque eu não ia, né, tomar um café e tal. E eu tava só fingindo que eu tava ali botando meu salto, que eu não ia botar salto coisa nenhuma, não ia tava querendo botar aquele sapato de volta no meu pé que tava machucando. E aí ela falou assim, não,
Então a gente marca, então gostei muito de ouvir você cantando aqui no workshop de conduction e tal. Você não vai lá tomar um cafezinho, não? Falei, eu vou, pode ir na frente, né? Falou assim, não, eu te espero. Aí, enfim, resultado, eu fui lá, tomei o café e não paguei o workshop. Aí depois eu descobri que era contribuição espontânea, né? Então não fui tão errada assim. E alguns meses depois eu acabei indo fazendo aula com a Irene. E a Irene, ela foi minha professora durante 5 anos, assim. Foi a minha maior professora, assim. Me ensinou mais técnica, me ensinou mais coisas. As lições dela eu levo até hoje, não só como professora, mas a Irene, ela me deu um suporte de vida, assim, de carreira. Ela me botou pilha para entrar para a faculdade. Eu entrei na UENG, fiz educação musical, e depois eu passei para o UFSJ, né, que é onde eu tô agora, porque eu queria fazer canto popular, e lá era educação musical, né. Mas assim, foi isso. A Casa Azul foi onde eu fazia as aulas com a Irene. Antes da Casa Azul, eu fazia aula com o Thiago Braz. A Casa Azul era um projeto muito massa que tinha ali no Carlos Prates, que era um grupo de músicos. Eles tinham um estúdio lá na Casa Azul, onde a gente fazia as aulas, inclusive. E eles se juntaram, eram cantautores, né? Todos compositores se juntaram para fazer uma casa onde eles podiam fazer seus trabalhos, e alguns até moravam lá também. E essa galera foi a galera que cofundou o Então Brilha, os blocos de carnaval de Belo Horizonte, e a maior parte da galera que toca mesmo nos grandes eventos da virada cultural e tal. Era o Gustavo Amaral, Thiago Braz, aí tinha o Leandro César, Irene Bertacchini, e a galera que ficava sempre por lá, né? Os grandes músicos, assim, que estão sempre por aí em Belo Horizonte, assim. Eu tive essa oportunidade de conhecer essa galera massa. E é isso. Então, assim, atualmente eu trabalho muito com essas gigs, né, que a gente apresenta às vezes em restaurantes, em espaços assim, onde eu canto voz e violão mesmo, assim, é um repertório meu, que é um repertório de samba, jazz, bossa nova, onde eu faço muitos vocalizes, e apresento da forma como eu conheço as músicas, né, e tento dar a minha cara também. Aí às vezes eu chamo alguns parceiros. Esse fim de semana agora eu chamo o Álvaro, né, toquei com o Álvaro, né, 2 violões e voz, foi bem, bem legal, assim. Teve uma vez que eu apresentei com Lasanha. Geralmente eu apresento com a Maria, né, Maria Nália, que é minha parceirona, assim. Geralmente me acompanha muito, inclusive nesse lançamento do clipe, tá? Eu tô gravando, né, tô produzindo o EP, e a minha equipe é formada pelo Bill, Maria, aí tem o Felipe José, a Luísa Mitre e o Pablo Araújo. Assim, eu acho que a gente vê surgindo em alguns lugares, assim. Em Belo Horizonte eu sentia muito que estava começando, né? Quando eu fiz o ENG, antes de vir para cá, tinha uma certa abertura, que estava começando ali um movimento do popular. Mas eu acho que isso acontece muito também porque a maior parte dos cursos são de instrumento, né? São muito voltados para o instrumento na base erudita, né? De música de concerto. E eu acho que a partir do momento que vão surgindo cursos de habilidades para instrumentos populares, como aqui é o canto popular, né? Acho que e agora tem o piano popular da Luísa, que também vai trazendo mais coisa. Eu acho que vai agregando, assim, mas é um processo lento, assim, que, assim, se a gente não acabar com o mundo, 50 anos. Eu acho que falta aos políticos entenderem que investir na cultura, investir no movimento cultural da cidade, enriquece a cidade de São João del Rei, porque é uma cidade turística. Então, vai trazer dinheiro para todos os lugares, sabe? Tipo assim, para o comércio, vai trazer dinheiro para essa região dos restaurantes também, vai trazer dinheiro para todos os lugares que são precisos, né? Para as casas culturais, para tudo, assim. Trazer mais gente para a cidade, né? É um negócio que vai beneficiar todo mundo. Eu tenho escutado muito esse disco da Luísa, Oferenda. Eu acho que é uma recomendação que eu posso fazer, assim. É um disco de piano e tem
outros instrumentos. A Natália também participa desse disco. E é um disco que tem choro, que tem uma pegada meio de jazz e ao mesmo tempo é muito bonito. Eu sou cantora, né? Eu sou da música popular, mas eu sou apaixonada em música instrumental. Gente, eu conversei com Madu Marambá. Esse foi o nosso podcast Uma Turma Jazz. E até o próximo. Obrigado, gente. Tchau.